E olá, meus manos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar olhando aí pessoas que morreram de formas estúpidas. Exatamente, já não basta morrer, ainda tem que ser como? De formas estúpidas. O vídeo vai ser do canal Fala Sério. Inclusive já vamos deixar o likezão aqui para fortalecer os nossos aliados. Vamos ver qual que vai ser o primeiro. Lembrando, eu não vou ver o vídeo com... Eu não vou ver todos, pro vídeo não ficar muito grande, beleza? Ah, bom. Daí se vocês quiserem parte 2, enfim, é só comentar. E se você tem alguma ideia também, vamos deixar aí. Já dá o like pra não perder essas continuações vidiescas. E play. Alvo de piada. Alvo de piada? Eu não costumo ter favoritos, mas em termos de decisões estúpidas, essa deve ser a mais engraçada que eu já ouvi. Não, mortes estúpidas por alvo de piada. Pera aí, isso aí tá mal explicado. Em 2009, na Pensilvânia, Estados Unidos, um adolescente de 17 anos foi levado às pressas para a emergência, depois de afirmar que valentões haviam colocado um explosivo em sua mochila. Obviamente, a polícia foi chamada, mas os ferimentos que ele sofreu não condiziam com a história. Foi só então que o jovem revelou o que realmente havia acontecido. Ele tinha vasculhado as coisas de sua avó e encontrado um explosivo M80, um tipo de rojão muito grande, que continha cerca de 80 gramas de pólvora. Mano, isso não parece muito, velho, mas isso aqui é muita coisa. Eles eram frequentemente usados pelo exército dos Estados Unidos para simular explosões de granadas, mas foram proibidos de serem vendidos em 1966 pela Lei de Proteção à Criança. E estamos prestes a descobrir o porquê. Então significa que a avó dele tinha guardado isso, por isso que ele ainda tinha. Esse idiota levou o rojão para o seu quarto e, de forma incrivelmente estúpida, começou a acender e apagar o pavio várias vezes. No entanto, durante um desses ciclos insanos, ele acendeu e não conseguiu apagar. Mas em vez de jogar o explosivo na janela, ou o mais longe possível, ele o enfiou entre as pernas e colocou as mãos sobre ele para abafar o som da explosão. Que burro! A explosão resultante lhe custou a mão direita, a perna direita e a maior parte de suas partes íntimas. Ou seja, o cara perdeu o tico por causa que foi... não. Embora ele tenha sobrevivido, ele perdeu a capacidade... Se bem que um jegue desses aí não merece reprocriar, então tá suave. ...de se reproduzir, e assim, removeu qualquer futuro DNA dele do pool genético. Acho que eu acabei de ver o Darwin dando um sinal de aprovação pra essa história, lá da sua sepultura. Não entendi. Em chamas. Existem algumas profissões que são, obviamente, um pouco mais perigosas do que outras. E lá em 1819, ninguém tinha um emprego mais arriscado ou mais fantasioso do que Sophie Blanchard, também conhecida como Madame Blanchard. Ela era uma aeronauta francesa e foi a primeira mulher a trabalhar como balonista profissional. Ela subia numa cadeira presa a balões de hidrogênio para entreter grandes multidões de pessoas abaixo dela. Isso não me parece ser muito seguro, né? O que vocês acham? E isso foi numa época antes da internet. Acho que os franceses tinham opções de entretenimento bem limitadas. Sophie se apresentava com frequência no Jardin de Tivoli, às vezes usando pirotecnia, chamada luz azul ou fogo de bengala, para animar ainda mais o seu ato nas alturas. O único problema é que o hidrogênio é incrivelmente inflamável, e as pessoas sabiam disso, sempre alertando Sophie sobre o perigo de usar pirotecnia em seus shows. Mas ela... a gente tinha pessoas inteligentes alertando, mas ela fez o quê? Não quis escutar. Vamos ver o que deu. Não se deixava intimidar. E assim, em 6 de julho de 1819, um dia especialmente ventoso, Sophie decolou mais uma vez. Ela começou sua exibição flamejante e acenou para as multidões, quando de repente, seu balão pegou fogo. O fogo se espalhou rapidamente, estilo Hindenburg, e ela começou a descer mais rápido ainda. Ela parecia calma, mas então o vento pegou sua embarcação, empurrando ela para fora dos jardins e contra o lado de vários prédios próximos. Foi então que ela caiu fatalmente. Não foi bem o espetáculo glorioso que ela esperava, eu aposto. Realmente. Enlatado. É muito raro vocês me enviarem suas próprias histórias para essa série, mas um de nossos inscritos, chamado Collie Carney, entrou em contato com uma história que realmente merece um prêmio Darwin só pra ela. Em 2015, o vizinho de Collie estava muito entediado. Tão entediado que a única coisa que conseguiram pensar para aliviar o tédio foi pegar a lata de lixo, colocar ela no chão e entrar dentro dela. Eles então a usaram para deslizar pela rua, como se fosse a pior pista de trenó do mundo. No entanto, ao contrário de uma pista de trenó, uma rua... Eu tive alguns problemas técnicos aqui, mas eu acho que agora eu já consegui resolver. O vizinho de Collie acabou descobrindo bem rápido. A lata de lixo colidiu com um carro que vinha em sentido contrário e foi lançada contra a lateral da casa de alguém. Eles não saíram com vida, mas conseguiram provar que, às vezes, o lixo mesmo pode se levar sozinho. Mas e você? Tem alguma história vencedora desse prêmio Darwin? Diz aí nos comentários abaixo. Como é que ele mandou se ele morreu? Pera aí, eu não... Se você entendeu isso aí, por favor, comente aí pra me explicar melhor. Ou se a história for muito longa, manda pra gente a sua história no e-mail
Quem sabe você consegue entrar nessa próxima parte inevitável da série. Eu não tenho nenhuma história. Se você tem, comenta aí. Vai que vamos fazer um videozinho contando as histórias das pessoas aí. Se tiver bastante, eu faço aí. Só comentar. Expondo tudo. Eu vivo a minha vida baseado em algumas regras muito simples. E uma delas é não tomar grandes decisões depois de ter tomado algumas doses. E essa é uma lição que poderia ter sido bem útil para um cavaleiro sérvio em 2007. Uma noite, durante o festival de cerveja de Belgrado, esse cara que estava totalmente bêbado decidiu ir pro zoológico de Belgrado para invadir o local e ficar totalmente nu. E então, ele entrou no recinto dos ursos. Ok, eu consigo entender você ficar bêbado bastante para mandar mensagem pro ex. Ou bêbado o suficiente para gastar uma nota em fast food. Mas isso... Aí tudo bem, mas agora pra tu ficar... entrar no recinto dos ursos? Isso é um nível totalmente diferente de embriaguez. E parece que não durou muito, porque os ursos Masha e Misha não perderam tempo em fazer uma boa refeição com esse idiota. E foi apenas no dia seguinte que ele acabou sendo encontrado, meio comido e totalmente morto. Eles... Cara, ele não tomou, tipo, cerveja, pinga das brabas, ele tomou gasolina pra ficar bêbado assim. Concluíram que ele devia estar sob efeito de álcool, porque, em suas palavras, apenas um idiota entraria no recinto dos ursos. Bom, eu acho que foi as duas coisas, porque esse cara podia estar bêbado e ser um idiota ao mesmo tempo. Aí ferrou. Bom, garoto. Em 29 de julho de 2002, um canal de TV da Ucrânia divulgou uma história dos subúrbios de Luhansk, que ninguém assistindo conseguiu acreditar. Naquela noite, um vice-administrador local apenas passeava com seu cachorro quando encontrou um jovem cadete da polícia. O cadete estava acompanhando duas mulheres em casa no escuro e percebeu que o cachorro não estava com coleira e nem usando focinheira. Então, cumprindo seu dever, o cadete informou ao vice-administrador que o que estava acontecendo ali era ilegal. O vice-administrador... Ah, peraí, como assim? Como assim é ilegal tu andar com teu cachorro sem coleira? Se o cachorro for comportado, pelo amor de Deus, né? Inclusive aqui eu já vi várias pessoas, nenhum levou multa. Sentindo-se desafiado publicamente, começou a discutir com o cadete. A situação começou a ficar tensa. E piorou ainda mais quando o vice-administrador de repente revelou que tinha uma granada RGD-5. Ele então puxou o pino e lançou em direção ao cadete. Uma resposta muito racional, não é mesmo? Mas como seu cachorro não estava com coleira nem usando focinheira, o fiel amigo de quatro patas do vice-administrador correu para pegar a granada como se fosse uma bola e a trouxe de volta para ele. O mestre e o cachorro infelizmente tiveram um destino bem explosivo. Cara, isso foi cruel. A simpatia do cachorro matou o cachorro e o dono, cara. Nossa. Talento em chamas. Eu acho que nesse mundo não existem ladrões de carros prestativos, mas na minha opinião, esse próximo vencedor é bem diferente. Em vez de apenas roubar os carros e deixá-los largados quando eram relatados como roubados, um ladrão de carros em Pittsburgh também costumava colocá-los em chamas, argumentando que isso ajudava os proprietários a fazerem seguros. Mas esse hábito horrível eventualmente seria a sua ruína. Em 1998, nosso incendiário de carros e alguns amigos decidiram roubar uma van velha que não estava em boas condições. Pouco depois, ela foi relatada como roubada para a polícia. Ele então, como de costume, planejou incendiar o veículo, acendendo fogo no banco do passageiro. No entanto, ele não sabia que a maçaneta da porta, do lado do motorista, estava quebrada. Então, quando ele tentou sair, rapidamente descobriu que ficou preso. Seus amigos tentaram tirar ele de lá, mas a porta estava trancada, e o fogo rapidamente saiu do controle. A polícia o encontrou no dia seguinte, aparentemente carbonizado, quer dizer, queimado até ficar uma crosta. Tá vendo? O que acontece com essas pessoas aí? Foi fazer o mal e o mal voltou contra eles. Portanto, plante o bem para colher o bem. Nossa. Confinamento idiota. Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que simplesmente não consegue viver sem atenção, além de ser impossível. Eu realmente conheço pessoas assim. Não é muito fácil de conviver, né? Possível satisfazer essa pessoa, ela frequentemente não sabe quando parar, assim como o vencedor do próximo prêmio. Em 2015, um criminoso croata que havia sido preso por ameaçar repetidamente sua ex-namorada foi colocado na seção de confinamento solitário da prisão, devido ao seu comportamento. Não sendo fã de sua nova cela acolchoada, ele decidiu forçar os guardas a prestar atenção nele ao pegar um isqueiro que havia contrabandeado e colocar fogo nos estofamentos acolchoados, que revestiam as paredes, o teto e o chão. Ele esperava que os guardas voltassem na hora para tirá-lo de lá, mas 20 segundos depois, ninguém apareceu. 40 segundos depois, ele ainda estava sozinho e o fogo aumentando. Depois de 1 minuto, ele começou a entrar em pânico, porque a sala estava se enchendo de fumaça e chamas. Era tarde demais. Ele percebeu que tinha incendiado uma sala totalmente inflamável. E os guardas simplesmente não iam perceber a tempo.
Esse é um jeito de cumprir uma sentença perpétua. Realmente, a gente pode saber que teve pessoas que não morreram de formas agradáveis, como ser triturados. Também pessoas que morreram de formas burras, no caso, explodidos. Mas eu vou ter que concordar aqui com vocês. Como que tem gente burra